força, de quarta força a campeão paulista. Você já conhece essa história, né? O Carille vive repetindo e com o título estadual, o Corinthians ganhou o status, quem diria, hein? De um dos favoritos ao Brasileirão. Só que logo na estreia, o Timão amargou 2 resultados ruins. Empate contra a Chapecoense e derrota, sabe para quem? Para Gripe. Animados pela conquista do Paulistão e pela classificação na Copa Sul-Americana, mais de 30 mil torcedores foram ver a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O adversário era a Chapecoense, também campeã estadual, mas que vinha de derrota na decisão da Recopa. O time catarinense partiu para o ataque e quase abriu o placar no escanteio batido por Reinaldo e no chute de Rossi, que acertou a trave. O Corinthians respondeu com uma cabeçada perigosa de Rodriguinho, que pouco depois recebeu de Fagner e passou para Jô marcar o primeiro gol dele no Brasileirão, o 8º na temporada. Nessa jogada do Jô, né, consegui achar ele dentro da área ali, ele foi feliz em finalizar. No final do primeiro tempo, o zagueiro corintiano Pablo teve um problema muscular e foi substituído por Pedro Henrique. Já no começo da segunda etapa, a Chapecoense empatou. Arthur cabeceou na trave e a bola sobrou para Wellington Paulista deixar tudo igual. Sobrou para você, você guardou, né? Foi difícil, rapaz. Tava quicando, tava no alto, só tinha aquele espaçozinho lá em cima ali. Eu tentei ali e fui feliz na finalização. O jogo ficou aberto com boas chances para os dois lados. Mas ninguém voltou a balançar as redes e a partida terminou mesmo 1-1. Foi um empate que teve gosto de vitória para a Chapecoense e sabor de derrota para o Corinthians. Uma semana onde a gente teve muitos problemas de gripe, sinusite, 3, 4 jogadores indo para o hospital, caso de Pablo e Moisés. Não é desculpa, né? Estamos trabalhando bastante, mas foi uma semana que a gente teve que controlar muito e foi visível alguns jogadores muito abaixo dentro de campo. Poderíamos sair daqui com a vitória, né? Felizmente não veio, mas conquistar ponto fora de casa é muito importante. Empatar dentro de casa, perder é ruim, né? Ainda mais no começo do Campeonato Brasileiro. Mas não tem jogo fácil, a nossa equipe sabe disso. Lógico que em casa, se tratando de Campeonato Brasileiro, você não pode perder pontos se você almeja chegar entre os primeiros. Mas acredito que os pontos que nós perdemos não são pontos que vão fazer a diferença lá na frente, até porque está no começo do campeonato, a gente vai buscar novos resultados para continuar lá na frente. Tá aí, jogo que aconteceu no sábado também, Corinthians e a Chapecoense, empate em 1-1. Os dois times, né, Paulo Lima, os dois cansados, os dois com compromissos muito próximos um do outro, eles foram campeões estaduais. Os dois estavam jogando fora a semana e o cansaço parece que apareceu nessa partida. Né? Mas olha, o calendário do futebol brasileiro ele não é tranquilo para ninguém, né? E as competições estão aí na sequência e elas são, até certo ponto, positivas quando você pensa em arrecadação. Mais uma vez, já falamos aqui do Flamengo com 50 mil, Palmeiras com mais de 30, o próprio Corinthians e Chapecoense com mais de 30 mil torcedores, dá exatamente a dimensão do que é a empolgação da torcida do Corinthians, a conquista do título e até a boa campanha que o Corinthians vem fazendo. O Corinthians eu classifico assim como pode ser uma grande surpresa no campeonato, como acho que o Fluminense também poderá ser uma grande surpresa no campeonato. São as duas equipes que eu acho que podem crescer muito durante a competição. Mas não é um resultado ruim, apesar de ser um empate dentro de casa. O Jadson falou disso, o Cássio também, né? A necessidade que o Corinthians tem de jogar em casa de uma sua torcida, ela é evidente que ela tem que ganhar. Mas do outro lado tem uma outra equipe que também está precisando de um resultado de expressão. Tinha um discurso. E a Chapecoense aproveitou no momento da oportunidade que teve. Muito se discute sobre a falta em cima do Fagner, a Dinho daqui a pouco vai falar sobre isso aqui, mas a chance apareceu e o Wellington foi lá e sacramentou. O Corinthians foi melhor no jogo. O que a gente percebe, Paulo Lima, que você viu aí, o Carille, né? Trazendo a público vários jogadores do Corinthians debilitados em função de gripe, né? Mas em termos de deslocamentos, o Corinthians teve um jogo, claro, dificílimo, fora de casa, em Santiago, Universidade de Chile, não é um jogo fácil, mas uma viagem para Santiago, São Paulo, Santiago, é um voo direto. Lógico. Né? A Chapecoense voltava de Medellín.
na Colômbia. Quer dizer, em termos de deslocamento... Com certeza. É uma viagem voltava muito com a mais mala cheia de gols. Cheia de gols. Né? Quer dizer, em termos de deslocamento, muito mais desgaste para a Chapecoense. Embora, né, enfim, tenha se recuperado da mesma forma e jogadores mais inteiros, porque pelo menos a gente não tem informação de gripe no lado da Chapecoense. Não. Mas foi ali. Agora, recuperar esses pontos, não recupera mais. Não, a consequência do Campeonato Brasileiro, quando você joga em casa e desperdiça um ponto, é a obrigação de, no jogo seguinte, fora de casa, tentar fazer os 3 pontos. Aí não tem jeito. O Campeonato Brasileiro, gente, é uma competição completamente diferente por esse estilo de um jogo em casa e outro na casa do adversário. A cada semana é assim. Pelo menos nessas primeiras semanas, a gente vai ter um jogo no sábado, outro no domingo. Daqui a pouco começa a ter jogo quarta, começa a ter jogo quinta, começa a ter jogo sábado, começa a ter jogo domingo. E afunilando com as competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Primeira Liga e por aí vai, né? E a Chapecoense estudou o Corinthians direitinho, né, Paulo Lima? Porque no segundo tempo, a Chape estava muito organizada na sua defesa e deu uma abafada no Rodriguinho no meio de campo. E o Rodriguinho é o cara justamente da criação. Abafou o Rodriguinho, o Corinthians não conseguiu criar. Porque passa pelo Rodriguinho a bola que é de comunicação do meio campo com o ataque. Tem sido assim. E ele está numa fase impressionante, fazendo gols bonitos, deixando... Olha essa a bola que ele deu pro jogo, foi sensacional. O jogo está com o zagueiro nas costas. É lógico que a facilidade do jogo de ser um centroavante grandalhão em boa forma, ele limpa com a perna esquerda, que é boa, e imediatamente com a direita ele toca, ele faz o gol. Essa marcação que a Chapecoense faz e que os outros clubes certamente passam a fazer em cima do Rodriguinho pode dar resultado. Pode aparecer alternativas, como é o Jadson, como é o próprio Romero, né? Jogadores que vêm de trás e que têm essa condição. Mas o Rodriguinho é exatamente hoje o centro das atenções. A bola tem que passar pelo pé dele para dar sequência na jogada melhor para o Jadson, né? É muito melhor. Costuma dizer que o Jadson rende quando o time tem um protagonista, que não ele, no caso, o futebol do Jadson. No caso do Renato Augusto com ele, quando era Renato Augusto ele, exatamente, com o Paulinho. Isso não é demérito algum. Não, muito isso não é demérito, isso é uma característica. Que faz parte do futebol. Abre espaço para o outro Jadson talento. É muito importante para o Corinthians, mas tendo alguém desse mesmo nível técnico que ele cresce junto. Vamos seguir aqui no Bom Dia Fox da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passadinha pela Série B. Isso porque o Internacional encarou o Londrina na estreia da competição e deu o primeiro passo